Você sabe o que é a palavra deidade? O bom pastor buscou-me já longe do redil e com ternura achou-me caído triste vil. Jamais senti tão grande amor como esse do meu bom pastor. Pois é, tem pessoas que não sabem o que quer dizer essa palavra. A palavra deidade significa a divindade de Jesus Cristo. Inicia-se aqui então, com esta palavra, mais um vídeo do canal Discípulos de Cristo. Muito bem, a palavra deidade significa divindade e é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a divindade do Senhor Jesus Cristo. Uma das grandes confusões que são feitas na cabeça de muitos irmãos novos convertidos é sobre a deidade de Jesus Cristo. A palavra deidade significa divindade ou então um ser divino. Nosso precioso e amado Jesus, na cabeça de alguns irmãos que não têm esse conhecimento, não passou de um simples homem carnal e que somente começou a sua existência a partir do nascimento ali virginal de Maria. No entanto, hoje nós vamos descobrir sobre a deidade de Cristo, ou seja, sobre a sua divindade. O Senhor Jesus Cristo não começou a existir pós-Maria, muito pelo contrário, Ele é Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Portanto, Ele é eterno. Ele é o nosso Deus, participou do processo de criação e o mundo foi feito por Ele e para Ele. Se Cristo é Deus, então por que Ele teve que viver como um homem nascido de mulher? Vamos descobrir isso também. Nesta lição descobriremos todos os detalhes que permeiam a vida do Senhor Jesus Cristo antes da criação do mundo, o seu tempo neste planeta e sobre todas as coisas que irão acontecer. Meus queridos, como eu amo falar de Jesus Cristo. Que coisa tremenda que é o meu Senhor, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, lá no princípio da criação, quando não existia o planeta Terra, Deus olha para a Terra, Deus olha para o nada ali e resolve fazer a Terra. A palavra princípio, ela só tem sentido para nós. Porque nós temos princípio, nós temos uma linha de partida. Para Deus não, porque Deus é eterno, tá? Então, para Deus não existe princípio nem fim. E para nós também não vai ter fim. A nossa eternidade será nos céus com o Senhor Jesus ou no inferno, nas trevas interiores. Mas já está garantido a minha e a sua salvação, por certo, se você está desse lado desta câmera e assistindo este vídeo, por certo você é um fortíssimo candidato, assim como eu, a ir morar nos céus. E o mais interessante é que a nossa salvação já foi paga, já está paga, a nossa cédula devedora está em branco, não devemos nada para o inimigo, porque o Senhor Jesus pagou com o seu sangue precioso a minha e a sua salvação. Mas vamos lá, quem estava ali no princípio da criação da terra, ali com Deus?
para não ficar nas minhas palavras, vamos ler o Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então aqui esses 5 primeiros versículos do Evangelho de João, o nosso irmão apóstolo João está falando da pessoa bendita de Jesus Cristo, que no princípio Jesus estava ali na criação, ele estava ali. No versículo 3 vai dizer que todas as coisas foram feitas por ele e para ele, ou seja, ele participou. No versículo 4 vai dizer que ele é a luz dos homens. Oh, Senhor Jesus, como o Senhor é lindo, Pai. E no versículo 5 vai nos dizer que as trevas não o compreenderam. Verdade é que na criação o Senhor Jesus estava ali com Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Jesus estava ali participando da criação. Mas se Jesus é eterno, o que é que ele veio fazer nessa terra? Ele não tinha mais nada para fazer lá, não? Tinha, sim, Senhor, mas ele veio me resgatar, ele veio te resgatar da nossa vã maneira de viver, porque nós estávamos condenados ao inferno, e ele veio nos resgatar com o seu precioso sangue derramado na cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 11, diz assim, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ou seja, ele veio para os judeus, não veio para nós não. Veio para os judeus, mas os judeus não receberam ele. Pelo contrário, mandaram crucificar ele. Mas a todos quanto receberam, é o próximo versículo eu estou lendo, que é o versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Está percebendo o mistério desse versículo? Está percebendo? Porque muitas pessoas vão dizer para nós, nós somos todos irmãos, Deus é o Pai de todos. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. O que a palavra de Deus está dizendo aqui é que todos que receberam Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador se tornaram filhos de Deus. É o que a palavra está dizendo. Nós somos filhos de Deus por adoção. Nós somos filhos de Deus por adoção. Deus cria todos os homens. Aqueles que não se decidem por Cristo continuam sendo criaturas de Deus. Mas nós não. Nós somos filhos de Deus porque nós cremos e o aceitamos como nosso Senhor e Salvador. O João 17:20, olha o que vai nos dizer o João 17:20. Que tremendo que é a palavra de Deus, meus irmãos. Olha lá. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Aqui o apóstolo João está relatando assim a oração de Jesus, quando ele ora pelos discípulos, e ali ele pega e diz que não estava orando só por aqueles, mas por aqueles outros que somos nós, que por sua palavra, pela Bíblia, haveriam de conhecê-lo como Senhor e Salvador. Então aqui nós temos duas apresentações de Jesus em tempos distintos,
de uma forma distinta. Os primeiros versículos que eu li fala da criação e o segundo fala por que ele veio à terra. E o terceiro, o terceiro subtópico vai dizer quem é esse Jesus na Santíssima Trindade, ainda no Evangelho de João, no capítulo 1 e no versículo 34. Vamos ver, descobrir o que diz aqui? Olha lá o que diz. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Mateus 3,17 vai nos ajudar com isso também. Olha o que diz aqui Mateus 3,17. Eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então aqui o Senhor Jesus é apresentado como o Filho de Deus e nós seremos filhos de Deus também através da adoção. Olha só, então o primeiro tópico vai nos dizer no princípio da criação, vai dar aqui um pano de fundo sobre o Senhor Jesus, quando ele estava no princípio da criação, porque o Senhor Jesus veio à terra e apresenta ele como o Filho de Deus. No tópico 2, que é o que nós vamos falar agora, vai apresentar o Senhor Jesus como mediador. Jesus Cristo é o único caminho entre os céus e a terra. Só tem uma rodovia que liga a terra no céu, e o nome dessa rodovia chama-se Jesus Cristo. Olha lá o Evangelho de João, capítulo 14 e o versículo 6. Olha o que vai nos dizer. Eu sei decorado, mas eu gosto de ler. Olha lá. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém chegará a Deus a não ser através da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Todas as outras coisas são Baal, são engano. O único que nos tem condição de levar até Deus é o Senhor Jesus, porque ele não diz que ele é um caminho. Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tem mais um versículo aqui, que vai nos dizer sobre isso. 1 Timóteo, capítulo 2 e o versículo 5. Esse é forte também. Olha só o que diz. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então há um só Deus e um só intermediário, um só mediador entre os homens e Deus. E esse intermediário é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o nosso mediador, o único caminho que nos liga até o Pai. E também o tópico 3, que nós vamos falar agora, ele nos apresenta como Salvador. O Senhor Jesus Cristo é o Salvador. Ali em Atos capítulo 4, nós vamos ler o versículo 10, 11 e 12. Olha o que a Bíblia, a palavra de Deus, vai nos dizer. Atos 4, versículo 10. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há
dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Em nenhum outro há salvação. Tudo que você vê por aí que não diz na salvação que é o nome de Jesus é engano do inimigo para te desviar dos caminhos do Senhor. Em nenhum outro há salvação. Ele é o Salvador. E olha só, hein? Olha o poder que tem esse nome. Mateus 28, olha só o que a palavra de Deus vai nos revelar aqui em Mateus 28, versículo 18 e 19. Olha o que diz. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Olha que palavra tremenda, meus queridos. É-me dado todo o poder. Todo o poder está com Jesus Cristo. Se você teme aí quem vai ser o novo governador, quem vai ser o novo administrador do Brasil ou do mundo, não precisa temer, porque todo o poder está com o Senhor Jesus Cristo e Ele pode fazer toda a diferença na sua vida. Olha a expressão, estou convosco, versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias o Senhor Jesus Cristo está conosco, todos os dias. Creia nisso, em todos os momentos Ele está conosco. O Senhor Jesus é tremendo, irmãos, é tremendo, é o bom pastor. E aí então chegamos ao tópico de número 4, que vai dizer que Cristo voltará. Mateus 26, versículo 64. Olha só que lindo a palavra de Deus. Diz assim, versículo 64. Disse-lhe Jesus: tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Então, na segunda vinda do Senhor Jesus, todos os olhos verão. Todos os olhos verão. Isso não é a primeira vinda, tá? A primeira vinda Ele vai aparecer invisível, vai arrebatar a sua igreja, só a igreja vai ver Ele na primeira vinda. Na segunda vinda, todos os olhos verão, e quando Ele volta com a igreja para viver o milênio aqui na terra. Já falamos muito sobre isso em vídeos anteriores. Dá uma procuradinha aí que você vai encontrar esse vídeo e você vai entender toda a sequência, desde o arrebatamento de Jesus até o juízo final. E então, nós continuamos aqui no nosso estudo, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Olha o que nós vamos aprender aqui. Versículo 6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas. Então há um só Deus e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas. É esse Senhor Jesus Cristo que voltará para buscar a sua igreja. Num abrir e fechar de olhos, a igreja do Senhor será resgatada deste mundo. 1 Timóteo capítulo 1,
versículo 16. Vamos aprender um pouquinho mais aqui da palavra de Deus. Vamos ler o 16 e o 17. Diz assim: mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é único, não tem mais acessório, é o único Deus em quem nós cremos e em quem nós aguardamos. Tem até aquele hino bonito, né? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Queridos, vamos abrir um parênteses aqui para falar sobre hinos. Tem hinos que são hinos narrativos, que ele vai narrar uma história. E tem hinos que são hinos de louvor e adoração, que ele vai falar direto com Deus. Procura mais se concentrar nesses hinos que você fala direto com Deus, de adoração, que a sua alma enche de gozo, tá bom? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Já falamos também sobre isso neste canal. Temos um vídeo gravado só por isso, só falando de hinos. Os outros hinos são bonitinhos, fala do céu e fala e tudo, mas eles não dialogam direto com Deus. Então nós temos que entender isso, que o hino ele tem que ter o teor de adoração, de falar com Deus. Fecha o parênteses, voltamos aqui para o nosso tópico. Eu estava lendo 1 Timóteo e agora nós vamos para 1 Pedro. Primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 5 e no versículo de número 10 e 11, que diz assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Ele nos aperfeiçoará. Tudo que está erradinho na nossa vida, se a gente colocar nossa vida na mão de Jesus, ele vai aperfeiçoando. Tenha certeza disso. E toda glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Primeira epístola de João, capítulo 5 e o versículo 20. Olha o que nós vamos aprender aqui. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este é o verdadeiro Deus, Jesus Cristo. Jesus Cristo, põe isso na tua cabecinha, meu querido. Jesus Cristo é a única opção, é a única solução. Jesus é a solução para todos os nossos problemas. E aí então, vai falar aqui um pouquinho da volta de Cristo, vai falar aqui do tribunal de Cristo e do milênio. Olha lá, vamos lá, Filipenses, capítulo 2, cadê Filipenses? Ah, tá aqui, achei que eu não ia localizar. Filipenses capítulo 2,
Vamos ler o versículo 9, 10 e 11. Diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então todos aqueles que já foram para o céu vão dobrar o joelho e declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Todos aqueles que estão na terra vão dobrar o joelho e declarar que Jesus Cristo é o Senhor. E todos aqueles que estão debaixo da terra, que já passaram para a eternidade, vão voltar a alma no seu corpo e vão declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Uns para a salvação eterna e outros para a condenação eterna. A verdade é que todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E para concluirmos aqui o tópico 4, vamos para Hebreus capítulo 13 e o versículo de número 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aqui aprendemos um atributo forte do Senhor Jesus Cristo, que é a imutabilidade. O Senhor não muda. Você aí que é saudosista, fica dizendo assim, antigamente a igreja, Jesus Cristo é o mesmo. Se alguém mudou é o homem, não é ele. Então você pode desfrutar das mesmas bênçãos do Senhor Jesus, que está preparada para mim e para você. Eu me lembro uma vez na cidade de Franca, que eu tive a visão de um anjo, que ele passou a cidade muito rápido e voltou, ele tinha uma cesta, uma salva muito bonita, com vários presentinhos dentro daquela salva. Ele passou a cidade e ela voltou quase cheia. E aí então eu perguntei, Senhor, o que é isso? Ele falou assim, todos esses presentes aqui são joias que eu tinha para os meus servos, mas eu passei e não os encontrei esperando em mim. Espera em Deus, que por certo Ele te abençoará. Resumo desta lição: no princípio fala sobre o Senhor Jesus, que Ele estava na criação, porque Ele veio à terra, e apresenta Ele como Filho de Deus. O tópico 2 apresenta Cristo como mediador, o único caminho. O tópico 3 apresenta Cristo como o Salvador. E o tópico 4 apresenta Cristo dizendo que Ele voltará. A conclusão desta lição diz assim: Cristo é o nosso Deus. Por isso, em toda a criação, até os dias de hoje, Ele sempre esteve presente em nosso meio, do princípio da humanidade até os dias de hoje. Um dia nós estaremos com Ele na cidade celestial. E enquanto este dia não chega, temos que o representar da melhor forma possível. Temos ainda aqui outras apresentações de Jesus que vamos fazer agora na conclusão. João 6,35 apresenta Ele como o pão da vida. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Vai até Jesus que você nunca mais vai ter fome de nada, seja de alimento físico ou de necessidade espiritual. Em João 8,12 ele diz assim: eu sou a luz do mundo. Ele vai te iluminar nesse mundo vil, neste mundo tenebroso, Ele vai te iluminar para que você não perca o seu caminho. João capítulo 10, versículo 11, ele vai dizer assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Que nós sejamos ovelha de Jesus Cristo, estejamos sempre no seu aprisco, para que Ele não nos perca, porque Ele dá a vida por nós. Em São João capítulo 11, versículo 25, vai dizer assim: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que vem a mim, ainda que esteja morto, viverá.
Tem alguma coisa que está morto na sua vida? Pois é, você vai até Jesus Cristo e você viverá. E João 15:1 vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. A videira se relaciona à alegria, a gozo. Ainda no versículo 5 de João 15 vai dizer assim: sem mim nada podeis fazer. E no versículo 7 vai dizer assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Ainda tenho aqui 3 atributos de Deus na pessoa bendita de Jesus Cristo, que diz sobre a onisciência, a onipresença e a onipotência. João 16:30 vai apresentar Jesus como Deus onisciente. Olha lá, vamos ver o que diz? Agora conhecemos que sabe tudo e que não precisas que alguém te interrogue, por isso cremos que saíste de Deus. Então Jesus Cristo, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Vamos ver agora sobre a onipresença, Mateus 28:20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O nosso Senhor Jesus, ele é onipresente. Ainda em Mateus 18:20 vai nos dizer, olha só, que coisa linda. Eu sei decor, mas eu vou ler aqui para não perder o sentido da palavra. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio de vós. Nós nos reunimos semana após semana em nome de Jesus. E o Senhor Jesus está no meio de nós. E ainda São Mateus capítulo 28, agora no seu versículo 18, vai falar sobre a onipotência do Senhor Jesus, que diz assim: e chegando Jesus falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então o nosso Jesus Cristo não passa a existir depois de Maria. Ele é Deus vivo e real, apto para resolver todos os teus problemas, apto para te levar para o céu. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Não perca essa série, meu querido. Estamos só no comecinho. Hoje é a segunda aula de 14. Na semana que vem, com a bondade do Senhor Jesus Cristo, vamos para a terceira aula, hein? Vamos falar sobre a história da igreja. Vamos entender tudo que se chama igreja por aí, igreja verdadeira, igreja falsa, a origem da igreja. Vamos entender tudo na próxima aula. Que Deus te abençoe e te guarde, continue te guardando em todos os caminhos. Nos encontramos no próximo vídeo, na próxima aula, que vamos falar sobre a história da igreja, se o Senhor Jesus assim o permitir. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.